Eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim aqui para fazer você pensar. E aí, galera, tudo bom? Chegando e vamos lá, vamos para nossa live sensacional, a nossa live matadora. Vamos lá, eu vou falar hoje sobre intensidade de treinamento. Vamos corrigir algumas coisas bem legais a respeito disso. E vamos chegando na nossa live. Quero saber de vocês se vocês estão acompanhando o canal do YouTube. Porque nós temos postado lá coisas bem legais. As lives anteriores, elas estão lá, editadas. Claro que elas não estão no tamanho total, não estão na íntegra, mas a grande maioria das partes está lá, né? Então a essência do processo passa lá para o canal do YouTube. Mas aqui você tem a oportunidade de fazer perguntas, de interagir, de ver a live na íntegra, tudo que eu falo para vocês. Gente, é claro, é óbvio que isso aqui é uma live, fica muito difícil eu trabalhar algumas coisas com vocês a respeito desses conceitos. Mas, se vocês lembrarem, nós temos o livro de hipertrofia que traz essas informações. É um livro muito bacana, 100% das pessoas que leram esse livro disseram que o livro é muito bacana, gostam do livro, a leitura fácil, uma leitura gostosa de se fazer. Lá eu desmembro os artigos todos que eu falo, que eu mostro. Tem o workshop também, workshop de treinamento de hipertrofia, uma atualização ótima. Se eu não me engano, deve custar R$100 o workshop. Vocês têm que consumir esse material, gente. Quando eu venho aqui fazer uma live para vocês, isso simplesmente são pontos, pensamentos do conhecimento. Nos cursos online é que está o grosso da discussão, tá? Está o grosso de discussão lá, no livro, tudo mais, tá? E aí, treinador Gustavo Botelho, tudo bem, cara? Aqui em Brasília eu fico no pé do pessoal do meu grupo de estudos. Show de bola, cara. Show de bola. Eu acho que isso é bacana, a gente poder contribuir para essa grande maioria aí. É bem legal, é bacana a gente fazer esse trabalho aí de divulgação científica, fazer com que a galera pense. Hoje eu estava tendo uma discussão bem produtiva, bem legal, no inbox, com um nutricionista de Campinas. Bem legal, assim, falando alguma coisa de coisas anteriores. Poxa, ainda não conhece o canal, cara. Legal. Abraço pro Jonato aí. O Jonato faz um trabalho bem legal também aí. Divulga bastante coisa, bem legal. Bem bacana. Vai lá no canal do YouTube. O canal do YouTube tem bastante coisa legal. Poxa, a intensidade é algo que me traz muitas dúvidas na montagem e na construção de uma periodização de treino. Vamos sanar. Grande Fabrício 89. Como é que tá, negão? Tudo bom? Firme? Kátia Monteiro entrou. Bem-vinda, Kátia. Intensidade. Intensidade de quê? Intensidade de treinamento. Isso é óbvio, porque nós falamos aqui sobre treinamento. Eu trago informações a respeito de treinamento, a respeito de fisiologia, a respeito de avaliação física de forma geral. Vamos começar a falar a respeito de intensidade. Mas antes de falar sobre intensidade, eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa bem importante que é senso comum. A grande maioria das pessoas faz aquilo que a gente chama de senso comum. O que é o senso comum? A gente vai repetindo algumas bobagenzinhas, algumas verdades não tão verdadeiras, e elas começam a se tornar algo que a gente diz, não, isso é verdade, é assim que funciona, é assim que é, e a gente não pensa mais sobre isso. A gente passa simplesmente a repetir e ninguém para repensar a respeito disso. Pois é. Algumas coisas na educação física também acontecem nessa linha, acontecem em todas as áreas, em todas as profissões. Na educação física isso também acontece. A grande maioria de nós foi formado ou está sendo formado para ser muito mais técnico do que pensante. Isso, de certa forma, é uma característica da educação brasileira. Tá? A educação brasileira tem esse formato de fazer com que nós tenhamos muito mais condições técnicas de executar rápido algumas coisas do que pensar sobre elas. Por que isso acontece e por que isso aconteceu? Em um momento onde a sociedade brasileira estava se desenvolvendo muito rápido, nós precisávamos de profissionais que fossem profissionais que eu chamo de fazedores. Os profissionais fazedores, eles simplesmente fazem e não pensam no que estão fazendo. São aqueles caras mais
técnicos. Técnicos no sentido de que eles têm uma informação, eles só repetem aquela informação. Eles não pensam sobre essa informação, eles não progridem a informação, eles não ajudam a ciência e a sociedade a melhorar. Então esses caras são os técnicos. Só que hoje a sociedade brasileira ela vem mudando, nós precisamos de pessoas pensantes, pessoas que possam contribuir para a nossa área e para outras áreas como um todo, para desenvolver a sociedade de forma geral. Então nós temos um conflito entre essas informações. Nós temos pessoas que são fazedoras, né, os técnicos, e nós temos aqueles caras que são pensadores, que propõem, que analisam, que verificam coisas. Toda vez que nós temos esse contato entre pessoas que são fazedoras, das pessoas que são pensadoras, nós temos as quebras de paradigma, ou seja, nós mudamos o senso comum. E essa mudança de senso comum, ela gera um impacto nas pessoas, e muitas vezes o primeiro momento desse impacto nos técnicos é uma rejeição da informação, tá? Por quê? Porque entra num processo de conflito. As pessoas elas ficam conflitadas com aquilo que estão recebendo e aquilo que já tinham recebido, aquilo que já tinham como verdade. Isso acontece sistematicamente, tá? Eu lembro claramente de 2015, eu acho, eu falar a respeito de... 2013, 14, eu acho, já falar a respeito de tipagens de fibra, dizendo, olha só, nós temos fibra tipo 1, fibra tipo 2A e as fibras tipo 2, complete a frase. A grande maioria deve ter pensado fibra tipo 2B, porque aprendeu 2B. E nós não temos a 2B. Nós temos a 2X. Isso gerou um conflito. Hoje, a maioria já trata fibra 2A e 2X. Já é automático isso. No meu livro de antropometria tem dessa forma. No meu livro de hipertrofia, perdão, tem dessa forma. Os artigos já têm saído dessa forma, com fibras 2X. Mas até pouco tempo atrás, isso era, meu Deus, não, isso não funciona, isso não existe. Eu fui ensinado dessa maneira, porque está no livro A, porque está no livro B, blá, blá, blá. Bom, só para a gente definir isso, fibra tipo 1, fibra tipo 2A e fibra 2X. Fibra 2B não existe em humanos, tá? Não existe em humanos. Fibra 2B é em ratinhos. Bom, e aí isso vai quebrando os paradigmas. Nós fizemos lives aqui falando a respeito de emagrecimento e hipertrofia ao mesmo tempo. Muita gente fica, o que é isso? Como assim? Eu vejo na prática, eu avalio, eu vejo o cara. E aí tem o conflito de novo da quebra de paradigma. Isso é extremamente natural e normal, porque a pessoa vai aceitando aos poucos a informação. Num primeiro momento não é verdade, não quero saber. Depois começa a se tornar mais familiar, começa a se tornar mais óbvio, que nem alguns dizem. Ah, mas isso é óbvio. Sim, era óbvio sempre, mas há 5 minutos atrás você estava dizendo que não existia. Então a obviedade ela precisa ser dita, ela precisa ser estampada. Exatamente sobre isso agora que nós vamos falar a respeito de intensidade. Quero que vocês escrevam o que define a intensidade no treinamento de musculação. Vamos começar por musculação. O que define intensidade no treinamento de musculação? Eu posso usar duas formas de periodização. Duas formas de manipulação da intensidade. Então, se tá anotando, escreve aí para mim. Duas formas de verificar a intensidade de treinamento na periodização. Duas formas de identificar a intensidade. A primeira forma, a forma mais simples, a forma mais disseminada por aí, tá? Que não existe certa ou errada, mas vocês precisam saber. A primeira forma, a mais disseminada, é percentual de um RM. Percentual de um RM. Mas, calma aí. Não é assim a Bangu. Existe uma regra. Tá? Existe uma regra. Qual é a regra para isso? Para que eu possa chamar o percentual de um RM de um elemento de carga, de intensidade, propriamente dito, eu preciso entender que todos os outros elementos de treinamento, todos os outros elementos que estão envolvidos na prescrição
do treinamento de musculação, treinamento de força, precisam estar constantes. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho o elemento carga, que está aqui do ladinho agora, que eu vou usar para manipular a intensidade. E eu vou deixar lá o número de exercícios, o número de séries, o número de repetições, o intervalo de descanso entre as séries, a velocidade de execução, ou seja, a cadência, todas deste lado paradas, travadas, sem mexer nelas. Ou seja, o treino de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, do jeito que você quiser, terá os elementos de volume congelados, parados. E eu irei manipular apenas a 1 RM, o percentual de 1 RM. Ou seja, o meu elemento de periodização passou a ser a carga, o percentual de 1 RM. Perfeito? Os elementos de volume, número de exercícios, número de séries, número de repetição, cadência, intervalo, estão congelados, parados. Eles se repetem ao longo dos diversos treinos. A única coisa que muda agora aqui, nesse modelo, é o percentual de 1 RM. Eu vou oscilar esse percentual de RM. Então, se nós partirmos do princípio que os elementos de volume estão parados, o elemento de carga, o elemento percentual de 1 RM, irá aumentar, irá flutuar uma coisa chamada gasto energético. Ou seja, tudo aqui dos elementos de volume estão parados e eu levanto mais carga ou menos carga. Mais carga ou menos carga é modificação de calorias gastas em cada um dos treinos que eu estou propondo. Perfeito? Então, estabilizamos o primeiro modelo mais utilizado, mais simples, que é o modelo mais simples e relativo, tá? O modelo de percentual de 1 RM. Perfeito? Fala pessoal, tudo bem? Então, pegaram já essa primeira parte desse primeiro modelo de periodização que eu estou passando para vocês, referentes ao cálculo do volume, ao cálculo da intensidade de trabalho. Então nesse próximo vídeo, nesse próximo episódio desse vídeo que vai sair ao longo das semanas, não esquece, toda terça, toda quinta, tem vídeo novo aqui no canal, vocês vão ficar sabendo do desfecho dessa informação. Então não esquece, te inscreve aqui no canal, também comenta esse vídeo, dá um like nele e na próxima vez que o vídeo vier será a segunda parte desta informação, beleza? Até mais!